Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros, e hoje a gente vai falar um pouco da profissão de síndico profissional. Eu estou aqui com o Luciano e com a Sílvia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Sílvia, conta um pouquinho da tua trajetória aí na profissão. Obrigada pelo convite. Bom, a minha formação, na verdade, é em psicologia. Fiz um pós-graduação em administração de recursos humanos e gestão de pessoas e atuei na área de RH por 20 anos. Por uma necessidade de mercado e pessoal, eu me reinventei há mais ou menos uns 10 anos, quando eu assumi ser síndica do meu condomínio, né, no qual eu ainda sou atualmente. Eu fui renovada a minha gestão agora pela 10ª vez. E eu fui me profissionalizando, tá? Eu fui buscar os conhecimentos teóricos necessários para fazer um bom trabalho. Eu fiz vários cursos de síndico, de parte jurídica, legal, inadimplência, negociações, enfim, todas as atividades inerentes ao desenvolvimento das atividades de síndico, né? E conhecer um pouco mais a parte legal também, que eu acho isso muito importante, Sim. né? E com a prática também eu tive no início um sócio e ele mudou de estado, ele foi morar em Florianópolis e aí eu fiquei gerindo os condomínios aqui em Porto Alegre e nós desfizemos a sociedade e eu abri então, constituí a minha empresa, que é a Sílvia Schneider, né? É síndica profissional e administração de condomínios, né, que eu venho atuando atualmente. Hoje eu tô com 9 condomínios. Eu gosto, acho um desafio, né? Tô conseguindo me encontrar, que eu sou um tipo de pessoa assim agitada, sabe? Eu gosto de estar dinamicamente em vários lugares e resolvendo. Então, com isso eu aprendi muito. Né, tem vários parceiros também. Tenho 4 condomínios que estão com a Bento, 4 dos meus condomínios na Bento. Conheço bastante a Anne, o pessoal que trabalha lá. É mais ou menos essa trajetória, né? Estou no mercado, tem lugar para muito mais condomínios. Que bom. Agora, então, vamos trazer os outros 5. E tu, Luciano? Sim. Então, Luciano, primeiro agradecer a oportunidade, o privilégio de ser convidado para esse bate-papo. Então, eu sou o Luciano, tenho 48 anos, sou formado em administração de empresas. Meu primeiro contato, vamos dizer assim, com o condomínio foi há quase 20 anos, onde eu ingressei para trabalhar num condomínio na área da segurança privada. Na época, era o maior condomínio privado horizontal da América Latina. Né? Isso me deu uma bagagem muito boa, né, da parte da segurança, porque era um condomínio que investia muito, todos os funcionários eram orgânicos, então o condomínio focava muito no treinamento das pessoas. Né? Só que na época a legislação trabalhista permitia, hoje ela já não permite mais. A nossa escala de trabalho era uma escala bastante puxada. Então a gente trabalhava 6 noites para dormir 2 em casa. Então era bem puxado, hoje já não se permite mais esse tipo de escala. E aí uns 5 anos depois eu comecei a ficar com um pouquinho de sono, né, daquela escala puxada, né? E comecei a fazer faculdade de administração de empresas, e aí eu me desvinculei do condomínio. E como eu estava fazendo faculdade de administração, estava gostando da função. Quando eu me desliguei do condomínio, eu já estava numa função de gestão, né, dentro do condomínio. E aí eu busquei algo nessa área e acabei sendo contratado por outra administradora em 2010 para trabalhar como gestor alocado diretamente dentro de um condomínio. Aí já era aqueles condomínios maiores, com 200, 300 unidades, com aquela estrutura que a gente chama de estrutura de condomínio clube, né? Ali eu comecei uma trajetória e me permitiu dar toda a volta no negócio. Então eu fui desde do cara que a gente chama na administração do chão de fábrica, né, de conhecer o dia a dia em loco do condomínio. O gestor, ele é um braço direito e esquerdo do síndico, muitas vezes, nesse tipo de empreendimento, de condomínio.
Depois eu fui pinçado para dentro da administradora para fazer o papel do que algumas administradoras chamam de assessor, outras de consultor, que é a pessoa que vai na assembleia, faz a ata, atende o condômino, faz o boleto, paga as contas, né, recebe as contas para pagamento, atende diretamente o síndico. Aí já me deu uma outra bagagem, né, de conhecimento, de noção. E aí mais para o final, dentro dessa administradora, eu assumi uma função de gestão de um produto que eles tinham que cuidava de síndicos. Essa administradora também oferecia o serviço de síndico profissional, síndico e gestor, né? E aí eu assumi por um tempo essa gestão e, claro, fazendo faculdade, trabalhando com isso, fazendo assembleias, acompanhando, comecei a enxergar algumas coisas e desenhar um modelo de negócio, né? Aquilo que eu via que os síndicos eram elogiados e acertavam nas assembleias, e aquilo também que o pessoal pedia, olha, tem que melhorar aqui, tem que corrigir ali, né? E ali eu desenhei um projeto, e aí desde 2017 eu me desvinculei totalmente, abri a minha empresa, que é o Luciano Câmara de Gestão de Economia, e desde 2017 eu estou no mercado. E hoje com quantos condomínios? 19. 19. 9. A pergunta que não quer calar. Grupo de WhatsApp de todos esses condomínios vocês participam? Tem. Sim. Tem. Mas é um grupo de WhatsApp inteligente, né? Sim. Só o administrador. Só o administrador fala. Sim. E aí, quando algum condômino tiver interesse ou precisar conversar, ele chama, Sim. né? Porque senão vira confusão. Eu já tive um exemplo, um condomínio que aí começa a mandar figurinha, mensagens, entra questões políticas, e aí um vizinho briga com o outro, fica complicado de administrar isso. E então, acho o grupo E esse é papel do síndico também, Sim. regrar até o grupo do WhatsApp, né? Exatamente. Até o grupo do WhatsApp. Então, assim, também. a gente tem que buscar várias formas, assim, de tu ter essa comunicação, né? Uma delas é o WhatsApp. Sim. Outras é cartazes, murais, e aí vai, né? O Uhum. WhatsApp, eu acho que é bem complicado. Não é todo condomínio que está preparado, não sei a tua experiência, mas eu já tive uma que eu resolvi fazer assim, então só administrador. Eu tenho alguns não, a maioria a gente participa e o grupo é aberto. Sim. Né? Mas a gente não tem, assim, já teve algum caso ou outro que a gente teve que chamar a pessoa no privado. Sim. Até hoje eu tive um caso que a gente precisou excluir o condômino Sim. do grupo. Né? Mas no geral, assim, Mas... eventualmente tem a mensagenzinha do bom dia, boa tarde, Sim. Mas é que, na verdade, as pessoas são assim, né? Não é porque... Porque no condomínio é importante, assim, eu acho que tu teres aquele WhatsApp com o conselho, né? Sim. Com o conselho, Sim. onde tu Grupo do trata. conselho, E tem o grupo para tu passar as informações, as comunicações, e te deixar sempre aberto para as pessoas poderem te contatar, né? Sim. Na hora que precisa. A pergunta, na verdade, foi em tom de brincadeira, porque todos os prédios têm o grupo de condomínio. Sim. E geralmente é confuso, né? Mas, como eu disse, é o papel do síndico também regrar para a coisa funcionar até no grupo do WhatsApp, né? E a profissão, vocês já estão há bastante tempo aí envolvidos na profissão e no mercado. Como é que vocês veem hoje? Ela está crescendo, tem muita gente entrando, muito aventureiro, tem bastante gente séria. Tu falou aqui em cursos, hoje temos bastante cursos e aperfeiçoamento. Como é que funciona isso? Assim, eu acho que o mercado ele já passou, na minha visão, ele passou por um momento já de explosão. Né? Sim. Houve um boom no mercado. Como eu venho ali do mercado interno de administradora, né, eu vi esse crescimento ali por 2018, muito forte. 17, 18 ali foi o grande boom do negócio. Acho que tem bastante gente no mercado, tem espaço para todo mundo, né, mas o mercado naturalmente ele está filtrando. Sim. Naturalmente ele está filtrando. A gente vê que muitas vezes acontece, a gente esbarra no pessoal que é meio aventureiro, né, que não tem tanta bagagem, tanta experiência, né? A função de síndico profissional é um pouco diferente do síndico morador, né? Eu sempre digo isso nos condomínios. A gente, quando faz uma análise do condomínio, esbarra em alguma situação, eu digo, olha, gente, o síndico morador, muitas vezes ele tem, né, 100% das vezes ele tem atividade
dele, da vida dele, o trabalho dele, o síndico que é residente, que é morador, né? Então, às vezes, alguma coisa pode passar despercebida do controle dele, porque a atividade principal dele é o trabalho dele, é a vida dele. Ele está ali ajudando o condomínio, né, como síndico residente. E o profissional ele precisa olhar todas as frentes, né? Parte legal, parte operacional, como a Silvia tinha comentado antes, ali a parte dos laudos, né, a gente estava conversando. Então, fica essa responsabilidade para o síndico profissional, né? E, ao mesmo tempo, gera uma cobrança maior por sim, parte dos condôminos. sim. E até complementando o que o Luciano estava falando em relação ao boom de mercado, né? O que dá para que eu sinto assim é muita gente no mercado, porque eu não sei se isso tem muito a ver com a questão da pandemia, da crise econômica. Acho que sim. Muita gente se viu desempregado. Uhum. E aí encontrou, né, na função estar síndico como uma oportunidade de trabalho. Sim. Eu vou ser síndico, o que eu preciso? Eu preciso de um curso, eu preciso conhecer mais ou menos como é que funciona. E aí, então, abri o mercado também para cursos de síndico, que também foi outra coisa. Muita gente que é síndico, que era síndico, ou que tem um conhecimento, advogados, de leis, enfim, abriu um curso que forma um monte de gente. Só que essas pessoas, assim, elas têm um conhecimento por cima, leigo, é como sair da faculdade, né, com um diploma e tu vai para a batalha. É ali no dia a dia que tu vai aprender, sim, né? Então, eles é muito, muito cru, assim, não estou dizendo que eles são ruins, mas que eles não estão ainda preparados. Falta bagagem, né, que virá com o tempo se forem profissionais sérios, né? E o que acontece? É a questão financeira. Eu até estava brincando esses tempos, assim, que o mercado está se prostituindo, desculpa a palavra, mas é impressionante, tu entende? Assim, até participei há pouco tempo num condomínio e eles gostaram, assim, da proposta. Só que eu não posso competir com uma pessoa que apresenta uma proposta a metade do que eu apresentei e ainda com 3 meses de isenção, 3, 4 meses de isenção. Então fica difícil, né? Sim. Então, eu sinto isso muito em função da crise, muito em função da pandemia, as pessoas viram um síndico oportunidade e o mercado realmente, acho que está sendo seletivo, assim como os síndicos moradores estão percebendo, porque até então era bem complicado, né? Síndico morador, eu botar um síndico aqui, eles não entendiam essa proposta de síndico. Sim, a gente até falava aqui antes, né? Tem muita gente que ainda acha que... ok, vamos contratar um síndico profissional, mas ele tem que ficar aqui dentro do condomínio das 8 até as 6 da tarde. Isso ainda tem esse pensamento hoje, tem, né? Às vezes surge algum pedido, assim, já veio para mim, e muitas vezes o pessoal não tem essa ideia, né? Mas quanto tempo tu precisa ficar aqui, ou tu vais ficar aqui? Quantas visitas? Quantas visitas e quanto tempo em cada visita? E muitas vezes o pessoal não entende que isso não é o principal, né? O foco é tu dar andamento nas demandas do condomínio, independente de quantas vezes tu vai ou quanto tempo tu vai ficar no condomínio, mas é o encaminhar das coisas, né? Porque quando surge uma obra que precisa ser acompanhada, né? Sim. Ou instalação de alguma coisa importante, ou alguma coisa que tu precisa estar com os teus olhos ali. Eu fiquei num condomínio uns 2, 3 semanas atrás, eu fui todos os dias. Sim. Eu acompanhei o início, dei uma passada no meio da tarde e ia lá ver entregue, né? Entrega do serviço no outro dia, no outro dia, no outro dia. Quer dizer, ultrapassa essa exigência, essa cobrança que eles têm. Tu vai vir 3 vezes? Quero te ver 3 vezes aqui. Quer dizer, às vezes a gente vai muito mais. E se não vai as 3 vezes na semana, eles têm que entender que a gente está em casa trabalhando e fazendo outras coisas também. Porque muito do serviço acontece fora do condomínio. Fora do condomínio, claro. E aí isso entra na questão do bom profissional, né? Aí tu tem lá mapeado todas as coisas que precisa fazer, né? Isso o aventureiro que está entrando muitas vezes não sabe. Acha que é como se ele mesmo fosse o síndico, né, do prédio dele, e que é diferente, né? Sim. Querendo ou não, é síndico igual, mas é diferente a figura e o que faz um síndico profissional
do que o síndico morador, né? Sim. É mais completo e mais complexo, né? As duas coisas. Mas voltando ali rapidamente, eu acho que sim, acho que o grande ponto, a gente teve esse boom ali em 2017, 2018, né? E a pandemia foi o pontapé que faltava, assim. Eu acho que para os dois pontos, para quem tinha alguma dúvida, vou ser ou não vou ser síndico, aproveitou a pandemia, porque querendo ou não, houve um grande desemprego também nessa época, né? Então, o pessoal, quem olhava isso como uma possibilidade, bom, agora é o que me sobra. E uma grande oferta de cursos online gratuitos. Também. Para incentivar. Né? E, por outro lado, aqueles que o síndico era morador, residente, na pandemia, ele perdeu os cabelos. Né? Perdeu os cabelos ali, porque foi bem... A gente que é profissional, a gente sentiu muito, né? Foi bastante desgastante, porque aquele início da pandemia foi bastante pesado ali, né? História de álcool gel e controle, limpeza, aquela higiene, os funcionários afastados, muita gente, isolamento, e agora como é que faz? Quem é que limpa? Sim, e não se tinha uma clareza das coisas, exato, né? Então também tu recebia cobranças descabidas dos moradores, né? Porque não se tinha ainda realmente a ideia do que fazer e como fazer, né? Sim. Então eu imagino que tenha sido bem difícil mesmo, né? Sim. Até a entrega de mercadorias, então, além dos procedimentos que a gente tem internos no condomínio, a gente se viu obrigado a incrementar esse regulamento. Horário de entrega, quem recebe, como recebe, quem entra, quem não entra, quando trabalha. Então, toda uma rotina foi reajustada, né? Isso é interessante porque se falava muito o novo normal, as pessoas diziam, eu nunca mais vou tirar a máscara, eu nunca mais vou deixar de usar o álcool gel, e hoje 90% das pessoas não fazem isso. Mas, para coisas organizacionais, assim, por exemplo, de um condomínio, foi um bom aprendizado e se criou processos, né? Sim. Que hoje mesmo, depois, né? Sim, sabe? A maioria dos condomínios que a gente atende até hoje fazem uso do álcool. Exatamente. Ele permanece. Sim. Áreas comuns, porta de elevador. A gente já tinha um procedimento, antes da pandemia, eu tinha esse procedimento de oferecer próximo da lixeira. A pessoa vai lá descartar o seu lixinho e tal, antes de ir para trabalhar ou de noite, enfim, tinha o álcool gel ali. Para sair, né, descartou o lixo, passa o álcool gel, vai pegar o elevador, enfim, vai pegar o corrimão. Mas aí a história do álcool ela acabou se expandindo, né, por causa da pandemia, para dentro do condomínio, para fora, nas áreas comuns, e se mantém. A gente vê que se mantém. Assim, foi um hábito que veio e ficou. Eu acho que também a coisa das entregas, né? Sim. Isso é uma coisa que virou, de fato, um novo normal, né? Sim. Mesmo hoje, com todo o comércio aberto, ainda é fortíssimo a compra online e a entrega nos condomínios, e isso tem que se criar soluções, né? Porque tem uma portaria pequena, o que chega de coisas, né? Tem que se criar espaços, se criar soluções e tudo mais. E acho que isso é uma coisa que cresceu muito na pandemia e que é uma dessas coisas que acabou ajudando o bom funcionamento dos prédios, né? Sim, porque assim, ó, como é que eu vejo? O síndico, ele tem que estar sempre com um olhar no mercado, em relação às inovações, às melhorias, né? Só que, paralelo a isso, ele tem que ter o entendimento dos condomínios que ele trabalha. Porque mesmo que seja a mesma coisa, o que eu tenho que fazer lá no condomínio? Quais são as obrigações? Limpar caixa d'água, extintores, segura. São diferentes. Porque o condomínio são as pessoas que nele moram. A zona que ele é situado. Então, ele tem uma personalidade. O condomínio tem um comportamento diferente de cada um. Então, o que a gente tem que perceber, assim? A gente tem que perceber que isso que a gente vê no mercado, essas oportunidades de melhoria, essas inovações tecnológicas, eu lembrei disso porque tu falaste, assim, da portaria, o surgimento das portarias virtuais e os armários inteligentes e todas essas questões novas que estão surgindo. O que eu percebo, assim, não é para todo condomínio que tu consegue fazer, né? E existe muita resistência à mudança. Condomínios velhos, assim, e imobiliárias,
para tu trocar de imobiliário. Meu Deus, mas faz 20 anos, entendeu? Ah, mas sempre funcionou assim. Ele não consegue enxergar que por trás da mudança pode haver uma grande melhoria, quer seja para a convivência ou para o desenvolvimento do condomínio ou financeiro. Então, assim, ele fica estagnado, né? Então, tu tem que saber o que eu vou trazer do mercado, que olhar, o que está acontecendo para este condomínio, como é que tu vai fazer essas mudanças e essas melhorias, né? Porque não é igual. E cada um tem um momento. Cada um tem a sua personalidade. Né? Cada condomínio tem a sua personalidade. Pegando esse gancho da Silvia, sabe que muitas vezes, assim, quando a gente vai para uma entrevista, o pessoal pergunta, né? O conselho pergunta, uma entrevista para assumir um condomínio, né? Como é que funciona? Quando tu assumir, tu vai trazer os teus prestadores? A tua equipe de prestadores? Eu digo, não. A gente trabalha assim, gosto muito, a gente tem, lógico, um leque, se precisar, de prestadores, né? Mas toda a nossa carteira de prestadores, ela é formada com base naqueles condomínios que a gente já absorveu e que o pessoal foi nos passando. Olha, a hora que tu precisar da manutenção da cerca elétrica, chama esse aqui, né? Quem cuida da nossa elétrica normal, o eletricista do prédio é o fulano. E isso foi nos ajudando a montar a carteira. Então, quando a gente chega num condomínio, eu pergunto quem é. Já aconteceu várias vezes. Do pessoal chegar, aqui quem nos atende é o eletricista fulano. Pô, que legal. Conheço esse cara é top. Né? Ou o pessoal do portão, a mesma coisa, o portão da garagem. Né? Então, é bacana isso pro síndico, né? De montar a carteira de prestadores, assim. E isso ajuda muito na nossa atividade também. Né? E deixar isso disponível também, né? Alguns condomínios querem esse quadro com nomes de prestadores. Sim, porque daí pode ser acessado por todos os moradores também. Tem condomínios que, como a Silvia falou, né? A gente vai muito do perfil, né? Tem condomínios que a gente enxerga a possibilidade de uma portaria virtual e o pessoal resiste bastante, né? E nessa questão dos prestadores também eu digo para os condomínios, olha, a gente vai fazer uma avaliação, vai ver quem é que atende o condomínio hoje, faz uma avaliação, né? Se surgir uma necessidade de mudança, a gente vai indicar. Né? Olha, conhecemos, ou enfim, a gente precisou, vou dar um exemplo de quando que isso acontece. Teve um condomínio que a gente assumiu, e aí o pessoal nos passou, quem cuida do portão de garagem é a empresa tal. Eu disse, excelente, ótimo. Aí chamei o pessoal, a gente foi olhar o contrato, fazer aquela prévia para entender como é que era o funcionamento deles. E aí eu descobri que no contrato eles não atendiam um plantão 24 horas. Eu disse, o portão de garagem já sabe que ele vai ter que estragar dentro do horário comercial. Né? Se ele estragar sábado, domingo... não vai ter atendimento. Né? E aí eu sinalizei para os conselhos, para os condomínios, olha gente, no meu ponto de vista não é interessante. Né? A gente pagar um contrato de manutenção sem um atendimento, nesse caso, né, para esse tipo de equipamento. Né? Eu vejo a importância dele tanto quanto a de um elevador, de uma bomba de caixa d'água, né? Porque são equipamentos, são máquinas, mesmo você levando a manutenção, corre-se o risco de em algum momento ele parar. O equipamento ele sempre escolhe, ele sabe, é sábado, domingo ou feriado. De noite, de preferência, né? Que ele te deixa na mão. Então isso essas duas questões aí que a Luciana colocou também, em relação aos prestadores, eu sinto isso também. Tá, mas e tu tem as pessoas que trabalham contigo, são sempre as mesmas, quer dizer, é uma preocupação grande, né? Não, eu tenho conhecidos, mas assim, importante é que o condomínio saiba que os prestadores, os meus fornecedores, é um leque muito grande. Então, o que eu estou sempre buscando no mercado? Pessoas novas. E levando em consideração um serviço de qualidade, um preço justo e idoneidade. Eu acho isso muito importante. Então, tu colocar para eles assim, que existe também essa possibilidade de contar com fulano, ciclano e beltrano. Além do que o condomínio tem. E tu anexar isso. Se vocês um dia não conseguirem me acessar rápido, estourou um cano, alguma coisa, que tiverem iniciativa ou quiserem, tá ali o nome do fulano, né? Que eu coloquei ou que eles trouxeram, né? Sim. Agora há pouco a gente estava falando de portaria. O que representa hoje uma diferença de valores de uma portaria presencial para uma portaria virtual
e quais são as vantagens e desvantagens? Uma ideia básica, assim. Uma portaria, eu tenho um condomínio que tinha uma portaria noturna, 12 por 12, todos os dias, incluindo sábado, domingo. Até um ano atrás era R$12.000. Tá? Nós substituímos essa portaria por uma portaria virtual de 4.000. Quer dizer, foi uma redução de... Um terço. Um Virou terço, um terço, tá? né? Isso. É mais ou menos isso, essa proporção. Tem portarias virtuais mais em conta e portarias virtuais mais cara, dependendo. Mas, assim, o processo em si de funcionamento delas é o mesmo. É o mesmo, É a portaria, é o monitoramento na central e a liberação de um vigia para ir lá. Isso, Em caso de algum problema. Esse controle que eles têm pelas câmeras, a cerca elétrica que também vai, que aciona caso alguém queira entrar no portão. É basicamente isso. Só que a grande dificuldade de aceitar essa mudança é porque não tem aquela pessoa física parada ali que dá aquela falsa sensação de segurança. Que às vezes é até uma insegurança, né? É o primeiro a ser calçado. Porque ele não pode trabalhar armado, né? Nada, ele tá ali, é uma pessoa que a gente sabe que dificulta, que inibe. Se eu vou entrar aqui, tem uma pessoa lá e no outro não tem, eu entro no outro. Mas ele não vai impossibilitar que alguém entre. Sim. Né? Só que em tudo, assim como na virtual também, eu vejo que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E é tipo da coisa, as inovações, as tecnologias, elas vêm e à medida que elas vão evoluindo, tu vai vendo as oportunidades que tu vai tendo de melhoria daquilo ali. Sim. Né? E aonde que pode melhorar Falando ainda de portaria, saiu essa semana em algum programa de TV, não me lembro qual agora, como as pessoas fazem para entrar nos prédios, eu acho que era em São Paulo, se não me engano, né? De que forma, como é que levam o porteiro na conversa, enfim. Hoje se faz algum tipo de educação para os condôminos em relação à segurança? Sim. Isso acontece muito com a ajuda, né, com a intervenção, com o suporte da empresa de segurança que está prestando o serviço ali. Sim. Né? No caso da portaria virtual, um ponto importante é que muitas vezes, voltando ali atrás, como a gente estava falando na questão do perfil do condomínio, né? A portaria virtual, muitas vezes, ela se encaixa perfeitamente para um condomínio, mas o perfil dos condôminos, ele quer o contato pessoal, ele quer o contato humano. Né? A portaria virtual funcionaria perfeitamente ali. Né? Se encaixaria como uma luva, resolveria alguns problemas. Né? Posso dar um exemplo bem prático do condomínio que eu moro. O condomínio que eu moro era um prédio de mais ou menos 15 anos. Durante a vida toda dele foi portaria presencial. 24 horas. E regulou, né? Na verdade, a redução ficou em mais ou menos nisso que a Silvia comentou, 1/3. Né? A gente pagava lá perto de 20 mil, caiu para 7 o custo. Né? Uma portaria virtual 24 horas. E a grande questão ali que o pessoal... E como é que vão ficar as encomendas? Né? Quem é que vai receber? Quem é que vai atender? O pessoal tinha muito receio, muito medo, é o medo da mudança, né? De chegar ali e não ter uma pessoa ali presencial. Né? Isso se resolveu com a história do armário, e resolveu até melhor, porque muitas vezes a própria empresa terceirizada, ela registra isso em contrato com o condomínio, e às vezes o condomínio ele não entende a questão de uma chave, por exemplo. Eu, Luciano, hoje vou sair para trabalhar e quero deixar a chave do meu apartamento na portaria para a funcionária que vai chegar ali mais tarde. Isso é uma responsabilidade tremenda que fica na mão do porteiro. Né? E a grande maioria das empresas não aceita, não permite, olha, está no contrato com o condomínio, a gente não fica com nada do condomínio assim, não fica com chave. Uma encomenda, claro, um pacote registrado é uma coisa. Uma chave que dá acesso ao imóvel, não. Né? Isso se resolveu com o armário virtual. Eu posso sair, deixar a chave no armário e passar a senha daquela gavetinha para a pessoa que está vindo, ela vai ter acesso à chave. Né? E na portaria virtual, na parte da segurança, nesse ponto eu vejo que há um controle maior, há uma segurança maior.
qualquer dúvida que eles têm, eles ligam para o síndico. Um acesso da CE, por exemplo, para fazer a leitura da luz, eles me ligam. Né? Isso muitas vezes não acontece, né? Precisa de um treinamento, precisa de ficar relembrando um porteiro presencial, ele viu, é o cara uniformizado da CE, libera a entrada. Né? Então, o presencial a gente tem que estar sempre forçando, focando, instruindo a pessoa. Claro, não é uma questão generalizada, né? Mas a gente vê isso no dia a dia com os condomínios. Tem alguns casos que a gente precisa, tem que estar sempre puxando, sempre, toma cuidado, né? Questiona, não sai liberando a porta, entrevista o cara lá fora para saber onde é que ele vai, quem falou, né? Eu não sei se é o mesmo que você se referiu dessa reportagem do acesso ali, do acesso aos condomínios. Eu vi um recente agora que é o texto está escrito assim, coincidência. Né? A pessoa está vendo outra na rua, ela começa a caminhar meio próximo, e quando a pessoa está se aproximando do condomínio, é um novo golpe, a nova forma de acesso aos condomínios. Quando ela está vendo a pessoa se aproximar do condomínio, que ela vê que a pessoa puxou uma tag, uma chave, alguma coisa assim, ela se aproxima e diz, tu mora aqui também, coincidência, eu também acabei de alugar um apartamento. Sim, aí entra junto. E aproveita o acesso. Vários. Muitas vezes o porteiro chega conversando, o porteiro não se dá conta da situação, tá chegando um morador, vê outra pessoa conversando junto, entra, né? E aí tá dentro do prédio. Isso varia muito do estilo, né? Do condomínio, dos moradores. Eu tenho um condomínio que ele é um condomínio basicamente de pessoas idosas. Sim. Né? Então, a figura da portaria, eles ainda insistem no porteiro físico, né, orgânico. Por quê? Porque eles ajudam. Tem uma senhorinha lá que ela tem dificuldade de visão, ela desce com receita para ele ler, entendeu? Aí, um dia eu desci no condomínio e a porteira estava fazendo a unha dela. Aí tu tem que ter todo aquele tato, né? Tu chama um morador, tu explica, isso não pode acontecer, isso é desvio de função, depois entra na justiça, explica. Só que assim, a característica, a forma de funcionamento daquelas pessoas, pelo fato de querer fazer questão que tenha portaria física, é muito em função desses agrados que são feitos, de pega a sacola, de fulano caiu, ajuda a levantar o ciclano. Tem gente que desce com um cafezinho, né, com um bolinho. Então, tu saber manejar isso de um lado e de outro, né? Então, é importante, eu sempre quando entra a firma terceirizada, mesmo que ele venha sido treinado, que ele saiba as funções de porteiro, eu insisto em fazer um treinamento para ele das funções de porteiro naquele condomínio. Né? Então, ele não pode, a grade, tu não pode abrir a grade para depois a pessoa se identificar. Então, são várias questões que tu tem que te segurar, hoje, especialmente por causa da segurança mesmo, né? Tem gente com uniforme de posto de saúde, de CE, de vivo, de tudo que está entrando. Então, antigamente, o cara que lia a luz, a chavezinha lá, tranquilo. Hoje já tem que se identificar. Porque tu não sabe se realmente é ou não é. Né? A coisa do uniforme banalizou, né? O primeiro grande caso aqui em Porto Alegre foi o dos Correios, né? Sim. Que os caras entraram no condomínio, acho que na Bela Vista, Petrópolis, ali, fantasiados de correio. Aí os porteiros estão acostumados. Entraram em todos os apartamentos do prédio. E hoje, em relação ao andamento diário da profissão, o que impacta mais, o que dá mais trabalho? São as inúmeras regras do poder público ou ainda é o comportamento das pessoas? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem um pouco de cada coisa. A gente tem aquilo que a gente falava lá atrás, né? O síndico profissional tem que correr atrás de muitas obrigações legais do condomínio. A gente está agora na época já vem se falando muito disso há algum tempo, que é o PPCI. Né? E aí eu observei, não sei se é a mesma coisa no caso da Silva, mas eu observei alguns cenários na história do PPCI nos condomínios. Algumas vezes o pessoal quer fazer
e as adequações acabam custando tanto que aí o condomínio acaba demorando, tem que juntar recursos, enfim, né? Outros casos, o pessoal acaba dando outras prioridades que não o PPCI. Ah, não, vamos arrumar lá o chão da garagem, está esburacado, vamos arrumar... Né? Pela própria dificuldade de recurso, o pouco que tem se destina para outras coisas, né? Mas é um desafio, assim, acho que PPCI, LTIP, essas obrigações, elas são um desafio, né? Tem a questão comportamental dos condôminos, a gente tem que lidar com isso também, né? Muitas vezes tem, avaliando assim, eu vejo que os condomínios, às vezes, eles se comportam em alguns cenários assim. Às vezes o condomínio é excelente para trabalhar, do ponto de vista estrutural, vamos conseguir aprovar o PPCI, sai uma LTIP, que é uma beleza, laudo, né, estrutural, não incomoda em nada, o elevador nunca incomoda, porém, os condôminos é uma guerra, né? Às vezes é o contrário, às vezes o condomínio é constituído, parece que as pessoas se combinaram, né? Vamos morar todos aqui e vamos conviver numa boa e vai ser uma convivência maravilhosa, porém o condomínio tem muita dificuldade estrutural, muito problema de equipamento, de estrutura, dificuldade de conseguir, tem isso também, né? Então, mas eu acho que sim, acho que os dois lados, um pouco de cada... Especificamente do PPCI, eu imagino que tenha prédios que seja praticamente impossível cumprir todos os requisitos verdade, por questão estrutural mesmo, né? Na verdade, o PPCI, se tu for olhar o PPCI, ele não é uma coisa assim tão rígida, tão assustadora. Por quê? Porque eles mesmos, embora assim, o que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre olhando no mercado o que está... agora, por exemplo, o prazo era final de 23, nós estamos em 24. Isso. Agora é final de 26. Né? O prazo estendeu aí mais 2 anos para as pessoas, para os condomínios se adequarem. Só que o que acontece? Eles não fazem a mesma cobrança para todos os condomínios, né? Condomínios pequenos, condomínios muito velhos, assim, que não tem mais... Eles não foram construídos, por exemplo, para suportar um hidrante, né? Então, aí entra as medidas compensatórias. Aí entra as medidas, exatamente. As medidas compensatórias geralmente é o treinamento, é o número maior de extintor de incêndio. Então, tu vai moldando, né? moldando. O que é básico hoje, que tu tem que ter em termos de PPCI no prédio, é a sinalização, os extintores. Sinalização são as plaquinhas, saída, entrada, extintor, escada, fume, de elevadores, essas coisas. E iluminação as escadas. de emergência e o treinamento. Tem que ter uma brigada de incêndio. Exatamente. São 4 itens básicos hoje. Isso não é muito, é o mínimo pedido em qualquer prédio. Sim, não, mas é que lá no início, quando começou a se falar, tinha prédios que tu tinha que demolir a escada e fazer uma nova. Sim. Né? Por questões de largura, por questões sim. de... Né? Então, que bom que isso hoje tem essas medidas compensatórias que podem... E tem umas assim, bem... É porque quando eles vão fazer uma vistoria ali, eles vão com o projetinho na mão, sim, né? Isso. E às vezes eles não conseguem pensar que eu não consigo ter numa escada que tem caracol, né? Sim. De 1,40 m, ter corrimão dos dois lados, com cada corrimão de 20 centímetros. Tem que ter 8, mas aquele ali tem 20. E aí tu não passa nenhuma geladeira. Sim. Né? Então, assim, eles têm que pensar. Então, essas coisas, o que a gente faz? Entra com recurso, né? Estende o prazo aqui, vai fazendo. O que é importante, sempre pensar, o síndico tem que fazer, é o mínimo, tá? Para que não ocorra um sinistro e depois tu ser responsabilizado, ou pior, perder vidas. Sim. Porque tu não tem um extintor. Sim. Ou uma pessoa treinada, né? Ou uma sinalização, ou uma luz de emergência, cai alguém numa escada dela, serve para mais coisas, né, as luzes. Mas o básico, assim, eu acho bem tranquilo hoje, assim, no PPCI as pessoas elas lutam um pouquinho, né? Mas o pessoal tá... Mas o pessoal tá aderindo, sabe, com essas propagandas, os bombeiros em cima, incendiou, veio a lei depois a Secretaria de Segurança, então acho que o pessoal tá mais aberto a isso. A gente teve recentemente também um caso aqui em Porto Alegre de
com um apartamento que explodiu, né? Ah, Um problema de gás. Sim. Então, Prédio isso- novo, né? Prédio novo, isso agitou bastante. Construção nova, isso assustou, né? Essa questão do gás aí, né? A gente tem que ficar também atento, porque tem a validade, Sim, as válvulas, a gente tem que estar sempre em cima. Então, quer dizer, aqueles 4 obrigações do síndico hoje se transformaram muito Muitas. mais. Porque muitas. antigamente não tinha muita preocupação. Não é ler só o gás. Faz a leitura mensal do gás. Não é. Tu tem que ver a validade, tu tem que cobrar, porque tem coisas que é responsabilidade do condomínio, tem coisas que tu tem que fazer com que o condomínio troque, né? Sim. Então Muitas vezes o prédio ele tem são dois cenários, né? Quando ele tem o medidor de gás individual no corredor, isso é muito de prédios mais novos, de 15, Sim. 20 anos para cá, né? Ele já tem a sua individualização de gás e água. O medidor, ele é recomendado a troca pelo Inmetro a partir de 10 anos de fabricação. Ele diz no visor dele, diz a data de fabricação. Então, passou de 10 anos, é recomendada a troca. Sim. O regulador, que é aquele redondinho, A válvula. onde a válvula que abre e fecha, aquela ali é Sim. 5. Né? E aí, saindo desse, mas eu não tenho, meu prédio não é individualizado. Eu vou lá, compro meu botijão de gás, o rapaz, eu ligo, a empresa traz e instala na minha casa. A mesma coisa, ali a gente tem que cuidar da validade da mangueira. Exatamente. Está dentro da casa da pessoa, mas a gente tem que combinar, fazer um movimento no condomínio, fazer a fiscalização, entrar e olhar a válvula essa, né, o que eles chamam de Se a regulador, instalação tá ok, e a mangueira, se está na validade. Né? Então pega isso aí também. Amplia mais longe. O morador, ele quer fazer uma reforma dentro do seu apartamento. Eles já brigaram comigo, gritos no corredor. É o meu apartamento, faço o que eu quero. Eu digo, Sim. claro, É o que eu mais não tem. estou aqui para impedir qualquer coisa. Eu tenho um engenheiro que está aqui, não sei o quê. A única coisa que eu quero é um laudo. Sim, a documentação que garanta que aquilo ali Um não vai... laudo. E acho De que estrutural, de que tem condições, o condomínio não vai ser afetado pelas mudanças que eu vou fazer dentro do meu. estruturais. Claro. Porque principalmente condomínios mais antigos, esse conceito de aberto. As pessoas saem abrindo os seus apartamentos, entendeu? Aí fica assim, 2 pilarzinhos, isso aí não pode. Então tem todo um laudo, tem todo um estudo. A gente, antigamente, assim, eles não entravam. Hoje a gente deve entrar. Deve. Não, e eu acho que isso é um ponto bem importante da profissão do síndico profissional e que, de alguma forma, consegue ser mais incisivo do que o síndico morador, Sim. é que tu acaba sendo um educador dos condôminos, né? Uhum. Porque essa coisa, por exemplo, que a gente estava falando das válvulas e não sei mais o que, talvez muita gente não saiba, né? E o síndico profissional hoje tem esse poder de educar as pessoas a fazer a coisa da maneira correta, né? Você sabe que dentro da legislação vigente, toda alteração dentro de um imóvel, ela deve ser apresentada a documentação, Sim. pelo menos uma RT, Claro. mesmo que seja uma Sim. instalação de ar-condicionado. Assinado por engenheiro. Exato. E as pessoas dizem, isso é caro. Isso é um laudo que às vezes eles cobram mais de R$2.000. Mas Sim, tem que ser feito. Tem que ser né? Tem que ser feito. E aí isso o síndico tem que mostrar que é uma obrigação e que, na verdade, mais que uma obrigação, é uma segurança para o prédio como um todo, né? Exatamente. Então, isso é importante o papel do síndico. E torna a dizer, muitas vezes o síndico, sendo profissional, ele tem mais poder de ensinar e de cobrar do que muitas vezes o síndico quer ter o vizinho e que, né? Até porque ele não está envolvido afetivamente com as Isso. pessoas, né? Porque tu é neutro, tu é um profissional, tu está ali para pontuar e para ajudar as pessoas a melhorarem. Não é que nem o vizinho, perseguição. Não vai com a minha cara? Nunca foi. Tu ouve isso, entende? Acredito. Aquele meu vizinho lá, o síndico, inventou aquele negócio, sabe? Inventou tal coisa. Não sei de onde que ele tirou. Não sei de onde que ele Inventou tirou. que precisa de uma RT só para... Inventou que precisa entrar no meu apartamento para ver o gás. Então, às vezes acontece. Você quer olhar as coisas que eu comprei? Às vezes as pega. pessoas são fantásticas. Já teve, pegando esse gancho, já teve casos de condomínios que era uma guerra e entrou, deu aquele gelo. Né? Então, agora tem um profissional que é neutro, né? E de repente ficou tudo em paz. E as coisas começaram a andar. E antes era travado e era uma batalha, né? Para conseguir destravar, porque
o A não gostava do B, que era amigo do C, que Sim. não gostava do D, e virava uma sopa ali. Isso é importante. As pessoas têm que entender, né? Que é o síndico profissional, ele tá para somar, para melhorar, para trazer ideias, porque querendo ou não, ele é uma pessoa mais habilitada que uma pessoa que não Sim. estudou, que não se preparou Sim. por isso. Mesmo que tenha cursos de direito, administração, enfim, o curso que for, ele não tem essa bagagem específica. Não, a bagagem do mercado e fora sério. a gente aprende muito. A gente assim, aprende muito no dia a dia. Né? Sim, muito. E as pessoas, elas são muito particulares, assim, elas querem ser ouvidas dentro do condomínio. Uhum. Então, o que eu entendi, assim, dessa demanda, dessa carência das pessoas, elas, a princípio, elas pensam no condomínio, mas elas pensam muito em si. Ah, garagem, tem garagem, fulano não tem. Ah, o chão da garagem onde estaciono o meu carro. A entrada do elevador, a porta do elevador do meu prédio está descascando, coisas assim. Então, tu tem que ouvir tudo isso com muito cuidado, porque às vezes uma reclamação, alguma coisa que ela está te trazendo é muito maior, entende? Assim, do que simplesmente às vezes até numa briga, numa chamada de atenção, o que ele quer dizer com isso? Então, tu tem que estar com a tua escuta muito afiada para tu analisar essa reclamação e trazer pro condomínio e não levar pro coração, sabe? Porque às vezes assim, eu não vou mais naquele condomínio lá, porque fulano, ciclano, me xingo, não consideraram isso, não viram o que eu fiz, não isso. Sim. Mas não é assim, não é isso. E não é tu, a pessoa, entendeu? Ela tá verbalizando alguma coisa que tu tem que entender, tu tem que traduzir, trazer como uma demanda para o condomínio. Né? Então, isso é importante, incentivar a pessoa a falar para outras pessoas também, nas reuniões, nas assembleias, porque tu reclamar, todo mundo reclama. Mas, às vezes, quando chega na hora de reclamar, que é na assembleia, o pessoal as pessoas não não vai, né? Isso é o geral dos condomínios, né? Todo mundo reclama e Quando o na hora assunto de é bem fazer... importante, eu friso bem na ata. Algo que chame a atenção e desperte. Meu Deus, eu preciso ver o que é isso, por que eles estão fazendo isso. Porque às vezes é muito importante. Sim. Troca de portaria virtual, da portaria presencial para virtual. A gente fez, foram 6 de 24. Foi Brigaram, brigaram. Quem era o conselho, a síndica? Que poder é esse que deram a eles de fazer essa troca sem nos consultar? Gente, não tá vocês foram convocados, entendeu? Sim. Então, foi convocado uma assembleia? Né? A assembleia é importante. Então, eu sempre, assim, além de tu mandar convocação para a assembleia, às vezes tu vai nas casas, tu bota no grupo, tu, sabe, frisa, porque ali é onde acontecem as coisas. Ali é que tu vai definir muitas estratégias, né, que tu vai realizar, porque é uma democracia ali. O que está decidido ali foi para vai ser feito. Eu costumo dizer que as assembleias já acompanham esse número há bastante tempo. É a média de 10%. 10% do prédio. O prédio tem 10 apartamentos, vai 2. Sim. Vai 1, 2. Tem 20, 3, 4. Às vezes 2. Né? É uma média assim que oscila entre 10 e... Olha, raramente chega a 20%. Chega a 20%. Tá. E aí, mais uma vez, como é importante o trabalho do síndico profissional e a pergunta... Quando não vale a pena, vocês já demitiram algum prédio? Disseram tchau, já era, não quero mais? Eu ainda não, porque eu só estou com 9. Se eu tivesse 19, eu já teria demitido. Mas eu já tive vontade. Já aconteceu. Já aconteceu. Por conselho. Conselho aconteceu. Que cobra, mas aquilo que... Eu quero que tu... Tipo assim, ó, eu tinha um condomínio que eu fui até o fim. Até que ela conseguiu o propósito que era se eleger a membro do conselho. Sim. Ela queria que a gente simplesmente fosse um auxiliar, um peão. Ela ditava as regras e tu ia lá e executava. Não precisava assembleia, não precisava nada, entende? Ela definiu as prioridades, ela sabia. Então a coisa não estava funcionando dessa forma. Porque... E as outras pessoas todas, né?
Era só ela, o conselho era só ela. Um condomínio que tinha 84 apartamentos. Nossa. Então, foi bem complicado, assim, eu disse várias vezes, eu acho que tu tem um perfil, quem sabe tu quer ser, quem sabe na próxima tu te elege, tu concorre. Foi que ela hoje é síndica. É o que ela queria, entende? Sim. Então, assim, nessas dificuldades de tu trabalhar, que dá uma... E são as pessoas. Eu tive São as eu pessoas. tive 2 casos interessantes assim de demissão. Um era um condomínio fantástico de se trabalhar, mas era um condomínio novo, recém-entregue pela construtora. Participei do processo ali Convenção. da convenção, correndo em cartório, pegando assinatura dos condôminos. Então, como era um condomínio novo, ainda tinha pessoas que haviam comprado o imóvel e não estavam morando. Então, né, fiz toda aquele que é muito bacana de fazer essa etapa, né, para quem gosta, para quem se envolve, né, de construir, de ajudar. E no episódio da assinatura de um dos condôminos, que já morava no prédio, da assinatura da convenção, o prédio tinha alguns problemas de entrega da construtora, né, ainda algumas demandas, algumas coisas que a construtora estava encaminhando, mas talvez não na velocidade que essa pessoa queria. E ele confundiu os personagens ali. E ele desceu no salão de festas no dia da assinatura da convenção, que estava agendado os horários, e ele desceu e ele veio para me agredir, fisicamente. Né? Aí foi um momento bastante chato, assim, bastante ruim. Né? Um outro condômino desceu e na hora me atendeu ali, trouxe uma água, tudo. Eu fiquei um pouco abalado, porque a gente não espera, nunca tinha passado por aquilo, né? Sim. Ficamos amigos depois, eu coloquei o cargo à disposição, expliquei para o conselho, eu disse, olha, não tem mais clima, né? Que a pessoa acabou de comprar o apartamento, né? Era um casal, na verdade, ele e a esposa, e foi uma tentativa de agressão bem pesada, assim. Então, aquilo ali Aí eu chamei o conselho me disse, não, fica, né? Pô, o trabalho tá indo, a gente tá gostando e tal, mas você perde o encanto, né? A gente tem que saber os nossos limites. Ninguém pode encanto. trabalhar sofrendo, né? Sim. E teve uma outra situação que aí pega um pouco das assembleias, né? Quando a gente vai para a assembleia para eleger a gestão, para eleger o conselho, eu sempre gosto de comentar. Quando a gente já conhece, tem muitos condomínios que se renovam, né? Fica aquela turma que já está aí, que está dando tudo certo, o time está ganhando, não se mexe. Mas quando troca, eu sempre gosto de comentar com as pessoas que o conselho ele precisa trabalhar de forma coesa pelo condomínio, né? Porque muitas vezes as pessoas veem a oportunidade de entrar no conselho para resolver os seus problemas pessoais no condomínio, né? E aí eu tive um caso que foi bem isso, uma troca de gestão. Era um conselho, um condomínio tinha, se não me engano, 8 pessoas. Um conselho era um condomínio maior, era um conselho bem ativo. E chegou um momento que aquela gestão disse, olha, a gente quer trocar, vai ficar uma pessoa só, e os que se ofereceu, os outros, não, eu quero sair, trocou o time. E aquelas pessoas que entraram, não todas, lógico, mas entraram algumas, cada uma com seu interesse. Então, um queria a piscina funcionando 24 horas, porque o horário que ele chegasse, ele queria tomar um banho. Outra pessoa não queria a determinada área de lazer do condomínio funcionando a partir das 8 da noite, porque ela dormia cedo, levantava muito cedo e fazia um barulho lá, né? Isso acabou gerando muito atrito interno dentro do conselho, né? E chegou ao ponto que eu disse, olha, gente, também eu não estou conseguindo mais. E aí, claro, o que acaba levando a esse ponto, né? O dia a dia do prédio, às vezes as melhorias, as manutenções, elas vão travando, porque uma parte do conselho está preocupada em resolver os seus problemas pessoais. Sim, o foco é o outro, o foco é outro. E eu disse, olha, gente, não está dando, eu vou colocar o cargo à disposição quando entenderem que o foco tem que ser o condomínio, quem sabe a gente volta. Passado alguns anos eu voltei. Estou lá de novo. Por isso a importância de tu ter uma convenção bem estruturada e um regimento interno, né? Sim. Porque ali já está escrito, tu não precisa brigar por isso, te expor, faz a alteração que for necessária e tal. Mas aqui já diz que não pode, ou que deve, ou que não deve. Então, a gente tem que trabalhar sempre com esse instrumento, né? Ser muito aliado. Sim. Ter consistente, ter ela completa.
atualizado, tem muita gente que tem, né, a convenção, não Mas- está nem registrada. Isso. Ou são coisas muito antigas, né? Sim. Mas falando um pouco da relação com as imobiliárias, o que o síndico profissional hoje espera da imobiliária e como é que vê a parceria, o que é imprescindível para sair uma boa gestão? Olha, eu sempre vi as imobiliárias com que eu trabalhei e trabalho com parceiros. Né? A imobiliária e o síndico, eles têm que estar trabalhando junto. Tem que estar dar o amparo que o outro precisa. Né? Falando da Bento especificamente, assim, eu sempre tive o retorno que eu precisei. Porque a gente busca, assim, que tu toma, né, tu faz as tuas atividades, tu realiza as coisas, tu pede, manda uma multa, ou tem que ligar lá pro fulano, dá uma cuidadinha na inadimplência, tu já cobrou extrajudicialmente, sabe? Coisas assim, e tu tem que ter esse retorno. Eu não estou dizendo imediato, mas assim, esse suporte é importante. E jurídico, esse apoio jurídico, Sim. eu sinto na Bento que eu tenho, né? Eu peço socorro muito, assim. Que bom. A Anne, a Daisy, eu conheço o pessoal, assim, de outras imobiliárias e trabalho, assim, mas essa abertura que eu quero dizer, sabe? Tu não tem aquela coisa que ele fica sentadinho Sim, lá. não tem ninguém intocável. Sim. Não dá, tu vai perguntar pra ela. Eu digo, sim, eu tenho até o telefone dela, entendeu? Sim. Então, assim, esse andar que tu tem, essa abertura que tu tem de tu perguntar, de tu levar as tuas dúvidas e ter os teus retornos e poder cobrar a coisa assim, não tá indo fulano. Então, assim, a assessora também poder te dar aquele... Sim. Eu sinto isso, é o suporte e a parceria, né? Porque tem umas pessoas que o síndico e a imobiliária brigam, um quer... eu acho que antes de tu respondendo, poder, tem né? uma coisa também que muitas vezes gera muito atrito com o síndico que não é profissional, com o síndico morador, que lá, sei lá, na terceira na terceira eleição se elegeu um síndico que já teve um problema com a imobiliária. Ou então, ao invés do cara trocar logo de imobiliária, não, ele vai ficar provocando briga com a empresa que administra, que é para mostrar para os outros que qual era a razão dele ter esse enrosco, né? E isso com a figura do síndico profissional acaba, né? Exatamente. Eu acho que a administradora é o maior braço de parceria do síndico, né? Entra dentro daquilo que eu comentei lá atrás, no leque dos prestadores, quando a gente chega e faz o entendimento, né, faz o levantamento de quem são as empresas que estão ali ajudando o condomínio hoje. Eu, felizmente, comecei a trabalhar em 2017, exclusivamente como síndico. 2017 para cá, eu me sinto orgulhoso de dizer que até hoje eu só precisei trocar de administrador em 2 ocasiões. E nas 2 me foi solicitado pelos condôminos. Sim. Quando eu cheguei com a missão, olha, legal, tu está assumindo hoje, mas a gente já tem uma missão aqui, que a gente uma bomba que a gente vai largar no teu colo. Já está escolhida até a administradora, troca. E aí, claro, tem um ponto ruim de tu chegar e muitas vezes o pessoal já te conhece, que legal tu assumir. Olha, assumi, mas não assumi uma notícia boa para vocês. Infelizmente, né? Mas eu acho que uma coisa que ajudou bastante também, que a gente vem observando nessa caminhada ao longo dos anos, é também a evolução da tecnologia, né? Com certeza. Alguns anos atrás a gente não tinha o contato direto com a administradora via WhatsApp. Sim. Hoje está muito fácil com o consultor, com o assessor lá, com alguém do jurídico, alguém do RH. Assinatura digital, não pode, ou manda o documento via aqui, tudo facilitou, né? Sim. Facilitou muito. Essa coisa da assinatura digital, eu acho que é um dos grandes... Nossa. Não, é uma das grandes propagandas do quanto a tecnologia mudou, né? Porque eu não sei dizer lá na imobiliária quando foi a última vez que o inquilino que estava alugando pegou o contrato com os seus cedores e foi até o cartório para reconhecer firma. Isso não existe mais, né? Não. Isso não existe mais e acredito que também nos condomínios facilitou e deixou mais ágil muita coisa, né? E trouxe segurança também para os condomínios,
porque ela exige a renovação do certificado do síndico, né? Sim. Então não tem mais aquele caso do síndico assume e fica ad eterno sem fazer uma assembleia sem fazer uma assembleia para renovar o seu mandato ou para prestar contas. Não, ele tem um vencimento, é 1 ano, conforme o Código Civil, 1 ou 2 anos, né, de validade, conforme a convenção daquele condomínio. É 1 ano prazo, ok. Fica amarrado na ata que a eleição dele é de 1 ano, e isso fica amarrado na certificação digital. Então vai chegando perto do vencimento, a administradora e a certificadora já começam a cutucar o síndico, cara, vamos lá, tem que renovar, né? Porque isso acontecia antes também, né? O síndico entrava, fazia assembleia e ficava ad eterno, ia empurrando, ia ficando, tava bom, tava saudável, vou ficando ali, né? Mas a certificação digital ajudou muito nesse ponto também. São os controles, né? O controle, a regrar, né? Regulamentar e regrar. Isso é importante. E também, assim, eu aprendi muito com o imobiliário, porque tu lê o extrato, né? Os demonstrativos, os planejamentos. Então, assim, hoje eu esmiuço tudo. Eu vou lá, boto na mesa, assim, da minha assessora. Vamos lá. O que é isso? Por que é isso? Quanto é isso? Eu tenho controles. Eu, assim, tudo, entende? O que é manutenção preventiva, manutenção, quanto foi gasto em corretivas, o que são ordinárias. Então, compras. Né? Isso tudo, assim, tu tem que entender, porque as pessoas te perguntam, né? O que é isso? Por que essa cobrança? Eu nunca vi o que é isso. Tu tem que saber que aquilo ali é uma cobrança do banco, ou é emissão de DOC, ou sabe? Então, assim, tu tem que entender aquilo ali. Não é simplesmente mandar aquele demonstrativo, o pessoal olha e diz assim, não entendi nada. Paguei tanto, agora por que veio isso? Veio porque o custo da água subiu, porque teve lá um aumento de 10%, porque gastaram mais, porque a gente fez uma correção. Estourou uma caixa d'água no mês tal e a conta veio. Então, é tudo esse alinhável, esse cuidado que a gente tem que ter, essa interpretação do papel, que eu digo. Isso aí é esse cuidado, assim, eu estou tendo cada vez mais. E mais uma vez, é muito mais fácil de um síndico profissional passar isso para os moradores do que um vizinho, né? Sim. Então, o nosso tempo está acabando, o reloginho ali já zerou, mas mais uma vez dizendo, a importância de uma profissão talvez não tão nova, mas que se renova, né? Diariamente. Para o dia a dia das pessoas, né? Para o dia a dia das pessoas nos condomínios. Então, acho que é isso, tem espaço para mais um bate-papo. Agora, próximo nós vamos fazer um só de perrengues de condomínio. Já deixo vocês convidados. Bom, né? Aí nós vamos pedir mais tempo. Que bom. Porque o assunto é longo. Escrever um livro. Mas é bom, né? Eu gosto da coisa. Então, muito obrigado pela presença. A oportunidade. A gente que agradece. E até a próxima.